no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A semana está começando e na agenda tem mais uma mobilização dos prefeitos que começam a desembarcar hoje em Brasília para pedir aos deputados federais e senadores que aprovem com urgência a proposta de emenda à Constituição PEC, que aumenta em 1,5% a receita do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Os prefeitos querem o dinheiro, como conta agora o repórter Carlos Alberto, para o pagamento do piso salarial da enfermagem. Os prefeitos voltam a se mobilizar em Brasília para cobrar deputados federais e senadores a avançarem com a votação de projetos que beneficiam as 5.568 cidades brasileiras. A mobilização que acontece nesta terça-feira tem como principal pauta a votação da PEC, proposta de emenda à Constituição, que trata do aumento de 1,5% nos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, CNM, sem o dinheiro extra, as prefeituras não terão condições de pagar o piso salarial dos profissionais da enfermagem. O piso para enfermeiros é de R$ 4.750. Foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado no ano passado pelo então presidente Jair Bolsonaro, mas se transformou em alvo de ação na Justiça. Entidades que congregam hospitais privados foram ao Supremo Tribunal Federal pedir a inconstitucionalidade da lei. Entre os 184 municípios do Ceará, pelo menos 20 pagam a partir deste mês o piso salarial da enfermagem correspondente ao mês de junho. Com informações do Ceará agora, Carlos Alberto. E nessa lista dos municípios, Carlos Alberto, que já tem garantido dinheiro para pagar o piso da enfermagem, estão as cidades de Aquiraz, Cedro, Cruz, Eusébio, Hidrolândia, Itatira, Jijoca de Jericoacoara, Itarema, melhor dizendo, e não Itatira, Monsenhor Tabosa, Morrinhos, Pacatuba, São Gonçalo do Amarante, Tauá, Tianguá e Caucaia. Nessa relação tem uma diferença de município para município. Por exemplo, Caucaia conseguiu a proeza de aprovar um projeto de lei na Câmara Municipal que estabelece duas categorias de profissionais da enfermagem. Uma que corresponde aos profissionais que são concursados e que estão cumprindo a jornada de trabalho normal e terão esses profissionais o piso salarial na íntegra. Já os que prestam serviço por meio de cooperativas ou por empresas contratadas na relação com a prefeitura do município de Caucaia, o pagamento do salário ainda não é uma realidade. A prefeitura, o prefeito Vitor Valim, alega que o governo federal precisa repassar um complemento de verbas para garantir a integralidade do piso salarial para os demais profissionais da enfermagem, ou seja, duas categorias de profissionais da enfermagem no município de Caucaia, que mostra aí um tratamento desigual para quem faz o mesmo serviço, tanto os profissionais concursados quanto os profissionais que são contratados por meio de cooperativas. E nesse caso, no geral, a conta é bem salgada para as cidades brasileiras, que mesmo com a ajuda do governo federal, ainda não terão receitas, verbas, dinheiro suficiente para cobrir uma conta que a cada mês pode aumentar em função de gratificações, em função de outros benefícios que são incorporados pela categoria dos profissionais da enfermagem. Hoje, pela lei aprovada pelo Congresso Nacional e, como bem disse o Carlos Alberto, sancionada no ano passado pelo então presidente Jair Bolsonaro, o piso salarial para enfermeiros e enfermeiras é de R$ 4.750 e, com base nesse valor, os auxiliares de enfermagem receberão R$ 3.350, enquanto para as parteiras o valor é de R$ 2.375. Valores que existem no papel e que a essa altura já estão até defasados em relação ao momento que foi aprovado e quando deveria entrar em vigência. É mais uma semana, Marcos Furlan, de briga, de mobilização dos prefeitos para tentar arrancar dinheiro do governo federal via a aprovação dessa PEC no Congresso Nacional para ampliar os recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Jornalista Luzenor de Oliveira, os prefeitos sempre estão pedindo mais e essa conta nunca fecha, Luzenor. Ou há mesmo a necessidade dos recursos extras aí para os municípios?
Marcos, que tem excesso em todas as prefeituras? Sim, tem a necessidade de fazer um enxugamento em determinados gastos, que é importante para melhor equilíbrio das contas das prefeituras. Mas nesse caso da enfermagem, há razão entre os prefeitos da maioria dos 5.568 municípios brasileiros, por um simples motivo. A cada ano surge em contrapartida dos municípios a ações que são realizadas pelo governo federal ou mesmo por lei aprovadas pelo Congresso Nacional, leis que são aprovadas, sancionadas e transformadas que entram em vigência após a sanção do presidente da República. É o caso, por exemplo, do piso salarial da enfermagem. Os prefeitos têm razão nessa briga, nessa mobilização que está sendo feita nesse momento, nesta semana em Brasília. O grito vai ser ouvido pelos deputados federais e senadores que poderão dar uma contrapartida aos municípios com a aprovação da PEC, proposta de emenda à Constituição, que aumenta em 1,5% ou em 1,5% o FPM, que é a principal receita, principalmente das cidades menores.